Tô mutando, tô falando direto aqui que nem um sociopata, tá, gente? Então deixa eu... Né? Isso é coisa da idade. Meu Deus do céu. Tô falando que nem um louco aqui, várias paradas assim com o microfone mutado. Mas tá bom. Então, esse aqui é o nosso livro-texto. Essa é a edição verdinha aqui. Vocês estão me ouvindo agora, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Que bom, vamos ver. Então, assim, esse livro-texto aqui é a última edição que tem em português. Essas transparências são do professor Suruagi, lá da UFPE. Mas como são as transparências básicas do livro, com algumas adições, eu fiquei com preguiça de retraduzir para dizer a mesma coisa, então eu estou utilizando, tá bom? Mas não me odeiem, porque eu vou dar as minhas impressões sobre as coisas mesmo, então falo pra caramba. Então, esse é o livro última edição em português, essa aqui é a linha, essa é a última edição em inglês, e ele tem uma diferença. No livro, e o que eu vou tentar cobrir, o que é obrigatório a gente cobrir, é aqui, dos capítulos 1 a 5. Isso aqui é o obrigatório para a gente cobrir. Tá? Eu vou tentar cobrir também o capítulo 6, que é a de rede sem fio, que eu acho muito importante em pleno 2021, a gente falar de rede sem fio. Não sei se dá tempo. Para isso, eu devo falar hoje e aqui na quarta-feira sobre esse capítulo aqui, que é o capítulo 1, tá? Então, vocês vão ter que ter muita energia espiritual. E eu vou tentar manter esse ritmo de uma semana e meia por capítulo, tá? A diferença é que o capítulo da camada de rede, na 7ª edição, que está em inglês ainda, está dividido em 2 capítulos, porque isso mudou bastante de uns anos para cá, uma mudança relativamente recente. Então, eu, na verdade, vou usar o livro-texto para todos os capítulos aqui, à exceção do capítulo 4, que eu vou passar material para vocês estudarem sobre isso, tá bom? Então, assim, porque não está em português, mas a gente vai tentar fazer o que dá para fazer. Então, o objetivo aqui desse capítulo vai ser a gente ter uma noção geral da internet, a gente falou sobre um pouquinho sobre isso na aula passada. E entender o que é um protocolo, o que quer dizer a borda da rede, o que é o núcleo, né? Quais são os tipos de comutação, como medir desempenho, falar um pouquinho sobre segurança e um pouquinho sobre a história, né? Então, o que é a internet? A internet é a coisa mais bunda do mundo. A internet nada mais é do que uma rede de redes. Ou seja, a internet não é um componente mágico que é unificado como uma entidade em algum lugar. Na verdade, a internet é a soma das redes de diversas operadoras ao redor do mundo. Cláudio, como assim? Vocês estão vendo aqui isso aqui que a gente chama de ISP? ISP é uma sigla para Internet Service Provider, ou provedor de serviço de internet. Esses ISPs vão conectar redes domésticas e redes móveis, e a soma desses ISPs ao redor do mundo é a internet. Pronto, é só isso. É um monte de gente que quer trocar dado e cobra por isso. É só isso. Ah, Cláudio, mas tem uma organização internacional, eu vi no filme dos Vingadores, né? Não. Existe um prédio de verdade lá na Suécia, que seria o núcleo, né, da internet, é quase como se fosse uma, digamos que uma biblioteca, mas... Galera, não é nada demais. Não é tipo assim, nada. Meu Deus, se a gente não souber sobre isso, o mundo vai morrer. Né? Então, na verdade, eu tenho milhões de dispositivos conectados, que a gente vai chamar de dispositivos finais, que vão ser os nossos computadores e celulares, né, que vão estar rodando uma porrada de aplicações diferentes. Eu vou ter enlaces de comunicação, enlaces são os links, né, como é que eu fisicamente estou conectado. Ele pode ser cabeado com um cabo de rede ou sem fio. E aí eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês estão usando rede cabeada em casa agora, nesse exato momento? Eu aposto que uma parte de vocês está na rede sem fio por um motivo simples. É muito mais confortável, né? Você está usando uma rede sem fio do que você está usando uma rede cabeada. A não ser que você esteja jogando. E aí, eu vou dizer para você que talvez valha a pena. Mas mesmo assim, é um talvez bem talvezado. Eu vi que um cara lá do CS, ele falava, tem muita diferença para mim. Eu falei, meu Deus, meu amigo, você deve ser bom mesmo. E os comutadores. Então, aqui só para vocês terem noção, né, eu vou aqui abrir o Package Tracer e torcer para que eu lembre a minha senha, mas é uma torcida bem torcida mesmo, porque tá ruim a minha intelectualidade, já não sou mais ninguém nessa vida.
Meu Deus. Cláudio. Será que eu sei a minha senha? Tomara. Ih, não é que eu sei? Que coisa louca. Não sei se vocês estão vendo aqui, não? Então, não, professor. Não, professor. Não, é porque eu estava compartilhando errado aqui. Estava compartilhando janela e não tela. Aqui. Então, esse aqui, esse software aqui foi o que eu pedi para vocês instalarem. Isso aqui é o Packet Tracer. Né? E o que eu acho interessante do Packet Tracer é que ele tem uma série de elementos aqui, né, que vão permitir a gente trabalhar. Então, eu posso aqui ter um end device, tipo um computador, um roteador, e esses caras vão estar aqui de alguma forma conectados. Tá? E assim, eu posso ter outros dispositivos. Que também vão estar conectados de alguma outra forma. E esses dispositivos, e essa aqui, a gente vai fazer alguns exercícios com o Packet Tracer, tá? Ao longo das aulas. Mas a ideia é que não está aparecendo, não? O Packet Tracer? Agora tá. Tá sim, professor. Tá, beleza. Então, assim, na verdade, eu vou ter... Aqui, ó, um laptop. Você vê que o Packet Tracer foi feito por gente velha mesmo, né? Porque fica escrito laptop. Então, assim, isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma rede. Eu tenho aqui um elemento final, um roteador, um roteador qualquer, e roteador é um dispositivo, né, especial. O roteador é o cara que encontra rota, né? Então, né, que nome, né, propício para roteador. Né, ele encontra as rotas entre, né, diferentes redes. Então, se, por exemplo, aqui eu tivesse um terceiro roteador, isso aqui tá tudo errado, tá, gente? Mas eu tô fazendo aqui só porque eu tô com preguiça. Então, olha só, eu tô aqui conectado num candanguinho aqui, né, eu tenho outro candango, eu tenho aqui 3 roteadores. Qual é o papel do roteador? Decidir se uma mensagem que eu vou mandar desse computador para esse computador aqui, ele vai vir dele para ele, para ele, para ele, ou dele para ele, para ele, para ele, para ele, tá? Então, assim, né, tem casos em que essas coisas são vantajosas, que você tem, né, algumas situações que são vantajosas você ter diferente e até para você ter redundância. Digamos que isso aqui é um caminho que é um cabo por baixo d'água, né, ultramarino, e esse aqui é um cabeamento tradicional por cidade. Então, na verdade, a internet nada mais é. Isso aqui poderia ser uma operadora pequena que tem 3 roteadores e está trocando tráfego, e está ligado com outros operadores, né? E isso é a internet. A internet, gente, é basicamente isso. Cláudio, mas é só isso? Gente, é só isso. É tão ridículo, mas é tão ridículo que, né, tipo assim, fica até chato. O que eu acho um pouco triste, né, da aula de rede, é que ela acaba sendo um pouco desmotivadora no sentido que vocês mostram, que eu mostro para vocês justamente, meu Deus, Cláudio, mas é só isso? Gente, é só isso. Não tem nada demais, não tem nada
espetacular, nem espetaculoso, né? Então, na verdade, tudo que eu tenho são esses hospedeiros finais, né? São os meus roteadores e são essas diferentes redes. Então, é só isso, né? Os enlaces podem ser cabeados ou sem fio, e é só isso que a gente tem, então não tem nada aqui muito fora do normal, não, tá bom? Eu tenho hoje aparelhos muito interessantes na internet, eu tenho geladeiras conectadas à internet, eu tenho IPTVs, né? Hoje em dia a maior parte da TV a cabo, ela não é a cabo, na verdade, ela é um Netflix controlado, eu tenho porta-retratos, IPs, eu posso controlar a torradeira, eu posso controlar termostato, fazer monitoração de energia, eu tenho telefonia na internet, né? Por exemplo, você pode hoje... A primeira coisa que a galera quer ter quando troca de casa é a internet instalada, né? Então, até isso está mudando, né? Com o advento do 5G, a maior parte da tua banda larga ela não vai ser mais cabeada. Ela vai ser uma banda larga móvel. Então, a ideia é justamente que cada um tenha a sua própria banda larga móvel, e essa é uma grande aposta das operadoras, né? Então, a gente cada vez mais tem esses aparelhos surgindo, com diversas aplicações, como navegação, correio, né? A maior parte, geral aqui deve estar usando Gmail de alguma forma, mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram, né? Messenger, né? Se é que alguém não usa Messenger. Armazenamento de arquivos, jogos em rede, Pokémon GO, inclusive, eu gosto muito do Pokémon GO, no sentido de que foi um dos jogos que teve a maior adoção, e quando ele surgiu, ele funcionou justamente como um ataque de negação de serviço. Eu estava comentando com o Caio que um ataque de negação de serviço é um ataque onde, devido às requisições, você esgota os recursos da rede. Quando o Pokémon GO lançou, tanta gente estava jogando ao mesmo tempo que os servidores crasharam, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, você diferenciar entre o que é um ataque de negação de serviço e o que é o superuso da rede. Voz e vídeo, Skype, Netflix, YouTube. Eu, como vocês podem notar aqui pelas minhas abas, eu vivo no YouTube, tá? Blogs, né? Então, assim, tem uma galera trabalhando hoje com blogs. Redes sociais, hoje muito do tráfego da internet é do Facebook e das redes sociais de forma geral, né? E, na verdade, do holding do Facebook, né? O Instagram também é muito responsável, e trabalho cooperativo, né? Onde você tem os offices da vida, né, trabalhando. Então, essa rede das redes, essa internet, ela é levemente hierárquica, o que isso quer dizer o seguinte: na verdade, hierarquia financeira é quem você paga. Os ISPs, eles estão interconectados, mas para estarem conectados, a gente teve que chegar, né? Isso aqui é caveira, tá, gente? Slide 11, caveira. Vou botar aqui no chat para ninguém dizer. Slide 11 é caveira. Se você não entendeu nada, esse slide aqui, até hoje, não vai não entender nada da minha disciplina, porque, Cláudio, como você explica mal no futuro, não tem problema. Mas esse slide 11 dá uma ótima conversa de boteco. Então, né, conhecimento de boteco é extremamente importante para todos vocês, tá? Então, o que esse slide 11 diz? É o seguinte, olha só, essa rede de redes ela só pode funcionar porque as operadoras diferentes, eles concordaram no uso de protocolos. O que são protocolos? São formatos que a gente vai usar para controlar o envio e recebimento de mensagens. É uma linguagem comum que a gente vai dizer para transmitir. Por exemplo, né, quando você atende o telefone, como é que você atende o telefone? Você diz alô. Isso é um sinal, né, de que você está pronto para você receber a tua ligação, né, para você atender. Então, são linguagens... Se você dissesse pudim, a pessoa ia achar uma coisa meio bizarra. Mas, na verdade, a gente tem. Então, na verdade, esses protocolos, eles são comuns, eles são abertos e eles são uniformes. Existiram outros protocolos diferentes desses. Por exemplo, um caso muito interessante é a Novell. A Novell era uma gigante alemã de software, né, dos anos 90, que ela fez a pilha de protocolos deles, que era IPX e SPX. Só que a Novell cobrava por essa pilha de protocolos, e essa pilha de protocolos caiu no esquecimento. Então, essa pilha que a gente tem é chamada hoje em dia de pilha TCP/IP, é um pouco diferente da pilha que tem no livro. Eu vou falar um pouco mais sobre ela ao longo dos capítulos. Mas os protocolos TCP e IP são os fundamentais dessa pilha e que vão levar a gente para poder trocar mensagem. Os padrões da internet são definidos em dois elementos, as RFCs, ou Request for Comments, que vocês podem achar em rfc.org, onde é muito interessante, vocês vão ver que
que os padrões da... Calma aí. RFC, internet. Vou botar aqui o link para vocês, para as RFCs. Elas são do IETF, Internet Engineering Task Force, então vocês podem achar, né? Existem algumas RFCs que são RFCs de bobagem, como a internet orientada a pombos. Já vou botar para vocês aqui essa RFC. E essas são as RFCs que são... Algumas RFCs são piadas, na verdade são críticas ao modelo. O que acontecia? O seguinte, essa RFC, né, tipo, a galera estava criticando a velocidade da internet e dizia o seguinte, cara, é melhor mandar um pombo correio com pendrive do que trafegar pela web. E um cara resolveu fazer isso, fez a conta e viu que era melhor mandar um pendrive de 4 GB voando por um pombo do que usar a internet. Então, tipo assim, as pessoas são engraçadas, elas fazem piadas e eu gosto bastante. Então, na verdade, a internet é feita desses dispositivos e desses protocolos, porque se cada um falasse uma língua diferente, a gente não conseguiria se comunicar. Então, muito do que a gente vai estudar no curso são esses protocolos aqui. Cláudio, mas eu vi no curso da Cisco que eu poderia não entender direito os protocolos e mesmo assim configurar os dispositivos e a rede se falar. Mas essa é a diferença entre você ser um engenheiro de rede e você ser alguém que fez a certificação da Cisco, né? Que é uma coisa muito mais, né, amorzinho, muito mais mão na massa. Então, o que eu espero de vocês é que vocês entendam o que estão fazendo, porque vocês são engenheiros, né? Quer dizer, essa é uma esperança que eu tenho, né, que vocês vão entender, né? Então, a infraestrutura, né? Se a gente for ver hoje em função do serviço, eu falo muito isso do ponto de vista, né, de que eu sou um entusiasta dos Chromebooks, e aí vale a pena eu fazer uma pausa e falar uma coisa que para mim é muito sensível, muito sincera também. Eu sou um cara de software livre, tá, gente? Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa para todos vocês, mas para mim, pessoalmente, quer dizer bastante coisa. Eu sou um cara de software livre. Isso quer dizer que eu acredito, né, em padrões de software aberto. Eu acho que essa é uma das coisas que faz com que a internet funcione, tá? Eu acho que a gente tem direito à privacidade, eu acho que a internet deve ser livre, eu acho que a computação hoje não é mais um diferencial, ela é um fator de sobrevivência. Então, todo mundo deveria ter acesso à internet, todo mundo deveria ter acesso ao computador, mas isso é como eu, Cláudio, acredito que o mundo funciona, tá? Dito isso, eu acho muito legal que hoje em dia você não precisa de muitos recursos computacionais para fazer muita coisa. Cláudio, mas eu sempre posso ter um computador praticamente em modo texto que vai gastar 256 MB de RAM e eu consigo fazer tudo. Eu sei, Alecrim Dourado, eu até acredito que você consiga, mas talvez a sua avó, a não ser que sua avó seja uma pessoa de informática, talvez ela não consiga, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje muitas das aplicações, elas são na web, né? Eu, por exemplo, sou um grande utilizador do Google Colab. Cláudio, quer dizer que você é um exímio utilizador do Google Colab? Não, quer dizer que eu uso o Google Colab. Tá. Esse aqui, por exemplo, e o que o Google Colab é? Ele é uma ferramenta web que acessa um servidor do Google. Isso aqui foi um Colab que eu fiz para uma palestra que eu dei. E que acessa um servidor do Google que ele faz o processamento do código que eu colocar aqui, ela é o que a gente chama de Web IDE. E não, essas Web IDEs, elas são... Essas Web IDEs, elas são, né, extremamente importantes de como a gente vê a internet. Mas não só, né, Web IDEs, como o próprio Webmail, as mensagens, todas essas aplicações que funcionam. Os próprios Chromebooks do Google são uma ótima ideia. O problema do Chromebook do Google é a relação que o Google tem com a privacidade hoje em dia, que a gente tem com o Google, né? Quando o Google começou, ele era uma empresa que todo mundo acreditava ser uma empresa do bem. Aí depois a gente lembrou que o Google era uma empresa e o objetivo de empresa são ganhar dinheiro. Então, na verdade, o que hoje a gente mais tira recursos da internet tipo assim, da nossa capacidade de conexão e de trabalho distribuído, né? Então, na verdade, o que a gente tem hoje são a interface de programação, APIs, né?
que vão fazer com que as aplicações consigam acessar esses recursos. E é isso que a gente vai trabalhar, e esse é um dos trabalhos. A gente vai fazer uma aplicaçãozinha buscando criar um protocolo de internet usando sockets. Tá? Então, a gente vai criar uns sockets e vai tentar gerar algumas requisições, tá bom? Então, né, e aí chega a coisa que eu estudo, né, que são redes de sensores e internet das coisas, isso é como eu trabalho, que é a comunicação sem fio interconectando dispositivos chamados de sensores e atuadores de baixo custo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de eu ter um ser humano enviando comandos pela internet, na verdade, eu tenho sensores no ambiente que vão coletar dados, eles vão processar esses dados e tomar decisões sobre o ambiente e vão ser usados nas mais diferentes áreas. Isso é o que eu estudo. Se alguém quiser fazer um projeto final, quiser fazer uma iniciação científica, é essa porcaria aqui que eu faço. Mais especificamente, eu lido com Data Fusion, que é uma das áreas de IoT, ou Artificial Intelligence aplicado à internet das coisas. É o que eu gosto de fazer, é o que eu trabalho. Eu, inclusive, eu organizo uma sessão na conferência chamada Fusion, que é sobre indústria 4.0, porque eu acho que, né, é onde a gente vai ter que pôr muita energia, principalmente no futuro, para que a gente tenha uma indústria que ela é razoável e que ela não polua o meio ambiente. A minha geração e a de vocês tem muito trabalho pela frente. E a maior parte desse trabalho é consertar as cagadas que existem por aí, tá bom? Então, eu acredito em uma série de coisas. Eu sou meio idealista, meio burro, né? Vocês julguem como achar melhor, né? Eu não me incomodaria com nenhuma das duas definições, porque eu até concordo. Mas vocês ainda vão morar no meu coração, independente de me acharem burro, mas eu acho uma sacanagem. Mas eu acho que a gente vai precisar de mais do que boa vontade e amor no coração. A gente precisa de processos mais eficientes. É estimado que até 2030 a maior parte do tráfego da web ele não funcione, não venha mais seres humanos, mas venha desses dispositivos, né? Então isso muda. Então, se você pega lá o começo dos anos 2000, geral estava com desktop, monitor de tubo. 2010 a gente já muda para um modelo com celulares, com notebooks, talvez não tão acessível aqui para a gente no Brasil, mas no mundo isso tem. Agora, 2020, a gente está com um modelo que a gente tem computador, a maior parte dos computadores são notebooks, dificilmente alguém vai ter um desktop que não seja para algo muito específico, como, por exemplo, para jogo ou processamento gráfico, ou até mesmo para algo muito realmente específico, né? Tipo, já nem sei mais o que, tipo, renderização, arquitetura, que precisa de uma placa de vídeo muito dedicada e que um notebook, por exemplo, não dê conta. Mas uma parte de nós vai estar com notebooks, ou mesmo tablets, ou mesmo celulares, a gente comentou sobre isso na aula passada, e cada vez mais esses sensores e atuadores surgindo para trabalhar e gerar questões. Como eu falei, a gente já tem a tecnologia para fazer Black Mirror. Então, a gente está num momento onde estudar a ética das nossas decisões é muito importante. E se você vier aqui... Caracoles... Gente, estou evitando falar palavrão, tá, gente? Então, se você vier aqui nos dispositivos, vocês vão ver aqui que já tem TVs, já tem sensor, smartphone, já tem uma série de dispositivos para Power Grid, dispositivos para indústria, dispositivos para cidades inteligentes. Então, o nosso simulador já permite fazer esse tipo de coisa dentro do Package 3, tá bom? Então, vamos lá. Então, redes veiculares, eu tenho um aluno estudando sobre isso, sobre redes veiculares, sobre como é o processo de comunicação com carros, e a gente vai ver que existem redes que são intraveiculares e interveiculares, né? Tem uma questão com carros elétricos, com IoT, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, eu falo um pouco mais sobre isso em IoT, tá bom? Eu dou essa disciplina em IoT e devo dar ela para graduação no período que vem, se Deus quiser. Mas eu estou com um problema de overbooking, que eu não sei quais disciplinas eu vou dar no período que vem, provavelmente eu devo dar programação avançada e IoT, mas eu não tenho certeza absoluta, não. Eu estou gostando muito dessa coisa de dar aula à noite, e se o período for remoto, de novo, é bem provável que eu volte a dar aula à noite, porque eu gostei muito, posso acordar à tarde. Tá? Então, mas esse é um dos conceitos que a gente tem, onde os veículos vão ter, e se a gente pensa no conceito de carro como serviço,
Car as a Service, né? Que isso também vai ficando cada vez mais importante, tá? Então, né? E aí entra a primeira coisa, né? Slide 15 também é uma caveira. Lembrando, vocês sabem, ainda lembram o que é uma caveira? Silêncio constrangedor. Que vai cair com vai ser cobrado. Isso, exatamente, né? Então, né, a gente tem diversos protocolos. O protocolo vai definir o formato, ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades e ações tomadas quando transmissão e recepção de mensagem. Ou seja, um protocolo, né, é um conjunto, é uma forma que as máquinas vão ter de fazer parser de mensagem. E vocês vão ver que protocolos como HTTP, e olha só, aqui, né, Globo.com. Vou aqui abrir o Globo.com. Só um instante, pessoal. Desculpa, pessoal, as dificuldades de estar em casa. Então, aqui o Globo.com, ele tá vendo aqui, HTTPS, vem de Secure HTTP, tá? Então, essa é uma das formas que a gente tem, né? É um protocolo, então, na verdade, ao dizer o protocolo, eu estou dizendo para EBBB. Mas vamos lá. Ao dizer um protocolo, estou dizendo como é que eu vou fazer o passe dessas mensagens. Por exemplo, o HTTP, ele é totalmente texto plano. Ou seja, tipo assim, o que eu costumo brincar com meus alunos é o seguinte: se você aprendeu comp1 com Python, você já consegue fazer um pequeno browser. Então, isso é uma coisa que parece que no primeiro momento que a gente pensa nisso, fica, meu Deus, vou fazer um browser, que coisa de satanás. Não é bem simples. Né? É claro que o mais difícil é renderizar essas imagens, mas a troca de mensagens de HTTP, isso é uma coisa bastante simples. Então, o protocolo, então, assim, você não lembrou mais nada da aula de hoje, entrou em coma, tipo assim, tô vendo Facebook, não tô nem aí para você, para tudo, e ouve só esses 30 segundos que eu vou falar. Protocolos definem o formato, ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e ações tomadas quando a transmissão e recepção de mensagens, ou seja, como interpretar e o que fazer depois. É isso que um protocolo está, e eles estão definidos nas RFCs. É o que a gente chama de machine to machine. São, né, regras M2M, que vem de machine to machine, né, regras entre máquinas. Então é isso que a gente está buscando. Então aqui um exemplo de um protocolo. Oi, que horas são, por favor? 2 horas. Na verdade, no protocolo de máquina eu vou ter a mesma analogia, né? Então, pensa o seguinte, pensa em algum outro protocolo humano, né? O do telefone celular, ou então, quando você vai mandar uma mensagem para alguém pelo WhatsApp, como é que você fala? Então, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, sou super grosseiro, mas como é que você fala esse tipo de coisa, tá? A gente vai começar pela borda. A borda da rede é onde a gente está, né? A gente lembrando que na rede a gente tem 2 elementos, a borda da rede e o núcleo da rede, né? E a borda da rede é onde nós estamos. A gente está, né, é onde nós, usuários finais, vamos estar alocados, né? Ou seja, o que é a borda da rede? É quem está consumindo serviços, tá? Isso vai mudar um pouco ao longo dos anos. A gente está trabalhando nisso, né? A gente, internet mesmo, né? Ah, Cláudio, você também está nisso? Eu também estou nisso. Poxa, Cláudio, mas que legal, bem legal. Mas é onde vão estar os hospedeiros, né, os sistemas finais, clientes, servidores, ou seja, tem servidores que são borda da rede, ou seja, o servidor do Globo.com, por mais legal que ele pareça, ele não é núcleo da rede. Núcleo da rede é a operadora, quem troca tráfego. Não é eu, você, sua avó, né, a não ser que a sua avó tenha uma operadora na casa dela, que também é possível, mas, né, e a gente pensa em operadora, a gente pensa em Vivo, Claro, TIM, Oi, mas existe uma série de operadoras locais, né, tipo operadoras menores, que elas servem para regiões bem piquitititas, que não, às vezes não tem acesso de uma operadora grande. Isso é muito comum. Isso era muito comum, inclusive, na Zona Oeste, em Niterói. Algumas operadoras eram muito famosas, não sei se vocês se lembram da Ajato, já ouviram falar da Ajato, que ela ficou durante muito tempo em Niterói
e na região metropolitana 2, né, que é Niterói, São Gonçalo, essa galera do outro lado da ponte, né, a Jato foi uma das operadoras que mais teve clientes lá nessa região, justamente porque GVT, Oi, tinham dificuldade de chegar lá, né, NET, então, isso aí prestava um ótimo serviço. Então, esses caras são o núcleo da rede. Quem serve ou é servido, inclusive, em geral, está na borda. Então, vão ser as redes de acesso ao meio físico, enlaces de comunicação cabeados e sem fio, ou seja, você está com o teu celular na rua buscando 4G, você está na borda da rede, e o núcleo da rede vão ser os roteadores das operadoras interconectados. Essa rede de redes que a gente está falando. Ou seja, tem roteadores na borda, mas a maior parte dos roteadores vai estar no núcleo da rede. Tá? Então é isso. Professor, pode falar. Eu não entendi a diferença entre borda da rede e rede de acesso. É a mesma coisa. Ah, tá. A borda da rede, assim, porque a borda da rede de acesso é o que você vai acessar o núcleo da rede. Né? É a tua rede caseira, por exemplo, até o teu modem. Uhum. E aí, isso é a tua rede de acesso. É uma rede, por exemplo, eu tenho aqui uma redezinha na minha casa. Por quê? Justamente porque eu acho legal fazer uma redezinha na minha casa, mas não tem motivo nenhum bom. Mas, assim, tipo, para botar um firewall, para dividir, para ter uma VPN, para poder fazer um experimento. Então, eu tenho uma redezinha que eu montei com o Raspberry Pi. Né? Mas, assim, não é parte do núcleo da rede só por causa disso, entendeu? Por exemplo, a UFRJ. A UFRJ, em certo nível, ela é operadora, porque ela troca tráfego com outras redes, e ela serve para trocar tráfego com outras redes, nesse aspecto da operadora, mas do ponto de vista da gente acessar a internet, a gente é borda da rede, entendeu? Então tem essas duas. Então vão ter algumas organizações que vão ter essa dicotomia, né, de serem tanto núcleo quanto borda, né? Então, o grande problema é o seguinte: como é que a gente conecta os sistemas finais e roteadores de borda? Então, a gente vai ter as nossas redes de acesso residencial, que é esse modem safado que a gente compra. Em geral, hoje em dia, o nosso modem, ele não é um modem, ele é um modem, e modem vocês vão ver que vem de modulador, demodulador. Ele é um AP, um access point, é um ponto de rede sem fio, ele é um roteador, porque ele faz o roteamento da nossa casa, e ele é switch ao mesmo tempo. E muitas vezes ele também é IPTV, se vocês têm TV a cabo em casa, né? Rede de acesso corporativo, como escola ou empresa, e eu vou dizer para vocês, tem muitas empresas que estão usando rede de acesso residencial e rede de acesso sem fio. Em alguns países, tanto da Europa quanto em algumas cidades dos Estados Unidos, claro, são cidades da Europa também, pelo amor de Deus, né, gente, não me entenda mal, você tem acesso à rede sem fio na rua. Por exemplo, Barcelona, Madrid, você tem acesso à rede sem fio da rua para que você não fique sem conexão. Buenos Aires também tem uma conexão sem fio na rua, mas só em algumas ruas. Tá? Não é tudo, mas vale a pena, às vezes, você tem um aplicativozinho que eles têm, que é o Wi-Fi BA, né, para você ter acesso ao aplicativo. Uma vez eu estava, acho que em Roma, e eles têm rede de Wi-Fi pública para você utilizar, só que você tem que ter um chip italiano, e aí eu sou pão duro, não tinha comprado nenhum chip pré-pago, e aí eu dei com os burros na água. Né? Então, dica do tio, para quem um dia quiser viajar, talvez a gente não esteja viajando agora, mas num futuro próximo, né? Viajar é ótimo. Se vocês puderem viajar, viajem, tá? Existem N formas de viajar barato, né? Inclusive, essa é uma das coisas sobre as quais eu escrevo, eu gosto muito de viajar. Então, tem N formas de viajar barato, então viagem, né? Mas a dica é, pelo amor de Deus, se você tiver, compra um chip pré-pago, porque a sua vida vai ficar muito mais fácil. Não seja pão duro como eu, né? Não é de jogar dinheiro fora, é um investimento na sua vida. Tá? Então, quais são as questões que a gente tem que considerar? Se é uma rede dedicada ou compartilhada, em geral a gente está em redes compartilhadas, e a largura de banda, ou seja, quanto eu consigo trafegar nessa minha rede, são questões que eu tenho que levar em consideração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre todas essas coisas. Né? Então, tem aqui uma noção, né, do tamanho do arquivo, né, e de quanto eu consigo transmitir, quão rápido eu vou transmitir. Né? Isso aí, o quão rápido é rápido, isso é muito variável. Eu tenho uma rede na minha casa que é uma rede de 15 mega e ela me atende muito bem. Cláudio, mas por que você, professor de rede, só tem uma rede de 15 mega e não de 100 mega? Porque não faz diferença para mim. O que eu faço? Quais são as aplicações que o Cláudio usa? Google Docs, Overleaf, Colab, YouTube, Gmail e Netflix.
Cláudio, você não joga? Jogo vários emuladores de Super Nintendo no meu celular e de Game Boy. Mas é isso. Então eu não preciso de grandes velocidades. Ah, Cláudio, mas e o teu Netflix? A tua TV de 65 polegadas vendo vídeo em 4K? Cara, eu vejo Netflix no monitor do meu notebook. Então, assim, não faz diferença nenhuma para mim. Então, eu não tenho uma necessidade de banda, 15 MB resolve a minha vida tranquilamente. Para vocês terem noção, né, pela ITU, International Telecommunications Union, ITU, né, só é considerado banda larga acima de 4 megabytes por segundo. 4 megabytes por segundo equivale a 32 megabits por segundo. Nota do editor, a gente paga em megabits. Então, quando eu digo que eu tenho 15 mega de banda, é porque eu tenho 15 megabits, né? Ou seja, eu tenho 3 megabytes de banda de transmissão. Então, qualquer um aqui que esteja na sala e hoje diga e trafega com menos de 35 mega, não tem banda larga, tem o que a gente chama de banda estreita, tá? Eu acho que cada vez menos comum ter banda estreita. Eu tenho um roteador antigo da Claro, né, da NET, sabe? Enfim. E eu devo trocar de plano assim que a pandemia acabar, mas como eu digo, isso não faz diferença nenhuma para mim, pessoalmente falando, é só porque é legal ter banda, né? Todo mundo gosta de ter banda. Então, é só para vocês terem noção do que é considerado banda larga. Durante muito tempo, eu tive redes de alguns megas, ou seja, de 120 e poucos K, tá? Então, acesso discado foi a minha primeira forma de acesso discado, que usava a própria infraestrutura de telefonia. Para vocês terem noção, a infraestrutura de telefonia, ela trafega em 64 kbps, mas os modems são de 56 kbps, porque eram 56 de dados, mais 8 de controle. Então é por isso, né? E na verdade, o que é um modem? Um modem é uma linha telefônica. Na verdade, ele é um telefone, ele é exatamente igual a um telefone, né? Que, na verdade, o que ele faz é modular a tua voz, ou seja, a tua voz é um sinal analógico que ele digitaliza, e do outro lado, né, ele vai, né, transmitir, na verdade, vai transmitir esse sinal analógico, vai pegar o seu computador que tem um sinal digital, vai transformar no sinal analógico, e do outro lado ele vai transformar em digital de novo, tá? Então, como a gente usava o mesmo meio de transmissão, não dava para navegar e falar no telefone, e a Embratel, no começo dos anos 2000, lançou um produto chamado DVI da Embratel, que ele funcionava a incríveis, inacreditáveis 120 kbps por segundo. Quem imagina o que a Embratel fez? Além de falir. 2 linhas. Você tinha 2 linhas de telefone. Então, quando você usava o DVI da Embratel, a Embratel dizia internet para você o tempo todo com o seu telefone ligado. E essa era a coisa mais porca e safada que a Embratel fez, né? Tinha 2 linhas para você, uma linha e outra linha de trabalho. Então, isso era muito engraçado ou muito triste. Para vocês terem noção do quanto 56 kbps é ruim, eu não sei se a maior parte de vocês se lembra disso, vocês eram muito pequenos. Quando vocês já eram crianças, a banda larga já era uma coisa um pouco mais usual, né? Mas era para você baixar uma música, é claro que é uma música legalizada, né? Tipo, nada de pirataria, porque pirataria é crime, né? Mas se você baixar uma música legalizada da sua igreja, que você estava cantando, um MP3, né? Eram 3 dias, sexta, sábado e domingo, baixando esse negócio, né? E, em geral, a gente baixava depois da meia-noite, porque pagava só um pulso, né? Se vocês não sabem, a gente era cobrado por pulso telefônico, justamente porque isso era um sinal de onda. Então, a partir de meia-noite, esse pulso era único. Então, você não conseguia, independente de quanto você gastasse, né, você estaria utilizando o mesmo custo. Então, isso era uma época sombria, né, onde a gente não tinha internet. E para vocês não dizerem, meu Deus, Cláudio, como você é velho, né, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito legal que eu trouxe só para a aula de hoje, que estão vendo, espero que vocês estejam vendo, esse aqui é o Internet Yellow Pages. Isso aqui era um livro antes do Google, né, que era um livro de sites. Então você, na verdade, antes do Google, antes dos buscadores de forma geral, você tinha um livrozinho desse, que era exatamente igual às páginas amarelas, né, só que com as páginas da internet, né, para você, eu preciso saber sobre unha encravada, então vou buscar uma página
de unha encravada. Então, aqui era, nesse livro você ia buscar a sua página de unha encravada. Era uma enciclopédia de links da internet. E é desnecessário dizer, né, que isso não é exatamente como a gente trabalha hoje em dia, né? Então, é legal, interessante saber, a gente ver esse tipo de coisa, mas não é exatamente como a gente imagina, né, que seja o ideal da nossa internet, como a gente gostaria de trabalhar, tá? Então, não sei se vocês já tinham visto uma coisa disso, né? Se vocês já tinham conhecido, já visto, tido um desse em casa, né? Mas eu nunca tive, mas acho muito legal a ideia de você lembrar que antes do Google, antes do KD, as pessoas iam. E antes de você, inclusive, ter um protocolo que a gente vai ver que é o DNS, a gente vai ver no próximo capítulo, Domain Name Server, as pessoas lembravam endereços IPs, ou seja, endereços numéricos. Isso é muito louco, né? Mas era o que acontecia. Então, a gente fazia essa decomposição de um sinal binário em várias harmônicas, e olha só que louco, é por isso que vocês estudam transformadas. É para esse tipo de coisa que cálculo serve. Mas, Cláudio, se é por esse tipo de coisa que cálculo serve, por que a gente não vê isso em cálculo? Porque a maior parte dos professores de vocês de cálculo não são de computação ou de eletrônica. Então, eles podem ter estudado cálculo, mas não vão ter aplicação tão claramente quanto um professor de eletrônicas transformadas. Serve justamente para a gente ver essa questão da digitalização. Então, um professor de cálculo que tenha feito eletrônica, ou que tenha feito voz sobre IP, como é o meu caso, poderia dar esse exemplo de forma muito mais simples, né? E aí entra o modem, né? Que é essa questão, que é o modulador demodulador, que seria esse dispositivo que está ligado entre a tua rede doméstica e, né, a operadora de telefonia. Para vocês terem noção, né, como isso tudo migrou, né? Se vocês pararem para pensar na história da computação, você tinha no começo, né, aqui no Brasil, estou falando do cenário brasileiro, porque é o cenário que vocês vão ter mais contato, né, operadoras separadas. Você tinha a GVT, que era uma operadora de internet, e a Vivo, uma operadora de celular. Você tinha a Claro, operadora de celular, e a NET, operadora de internet. A Oi, que sempre teve tudo. Você tem a TIM, que até bem pouco tempo era só operadora de internet, né? Então, você tinha bem desassociado essas duas funções. E as coisas foram migrando para um cenário só porque tudo virou IP, né? Para vocês terem noção, nas tecnologias celulares, a partir do 4G, toda a tecnologia é 100% digital. Então, não tem nenhuma diferença. Se você tem um chip 4G, você não tem nenhuma diferença entre falar via Skype e falar via telefone, porque são essencialmente a mesma coisa, tá bom? Então, isso é como a tecnologia evoluiu. O modem servia para você modular e demodular usando essa infraestrutura analógica. A gente não usa mais isso, né? Então, a gente fazia essa modulação ou em amplitude, né? Ou então a modulação em frequência, né? Não vamos discutir muito sobre isso. Modulação em fase, né? É o sinal que a gente quer transmitir mais a fase dessa portadora, ou seja, essa boa, linda, né, sériezinha aqui. Também é para isso que vocês estudam séries, tá? Então, faz muito sentido estudar cálculo para você entender computação, para você entender redes de computadores, porque, na verdade, tudo isso é baseado em cálculo. A gente vai ficar fazendo conta disso? Não vou cobrar isso de vocês, mas é muito importante que vocês entendam como esse sinal é feito, né? Então, eu tenho aqui esses diferentes tipos de modulação, né, que vão gerar o meu organismo. Eu tenho os QAMs, que é como a gente faz modulação de telefonia celular, né, modulação por quadraturas, né? E os modems vão ter diversos. A gente usou os V92, que tem 56K de downstream e 48 de upstream, né? Foi meu primeiro modem, foi o V92, eu não usei esse aqui, na verdade, mentira, foi um V90. Meu Deus. Eu não usei esses aqui anteriores. E, para vocês terem noção, até hoje, modems são vendidos, e muitos deles são vendidos para serem utilizados como placas VoIP, né? Eu tenho as redes de acesso de escada. Eu esqueci. Qual era o da Embratel? Da Oi? O ADSL, que era a tecnologia que a Oi utilizava quando ela se lançou como banda larga, era uma tecnologia, né, de Digital Subscriber Line, onde eu tinha um modem e eu tinha que ter um splitter. E eu não sei se vocês já viram o splitter. O splitter era um dispositivo infernal, né, que você tinha que ligar o seu modem, né, esse splitter no sinal da linha telefônica, e você ligaria o seu modem DSL
dentro dessa linha. Então, você dividiria, né, você conseguiria utilizar os dois ao mesmo tempo. A minha primeira rede banda larga, eu já estava no 4º período da faculdade, e era banda larga, era uma rede de incríveis 300K. E quando eu lançou essa rede 300K, eu falei, meu Deus, agora eu sou um bruxo, agora ninguém me para. E hoje em dia, né, tipo assim, 300K, nem o meu celular vai ser tão devagar assim. Então, vocês veem quão rápido a gente mudou. Hoje em dia, a gente já consegue vender redes de 100 megas aqui no Brasil, que é um país periférico, com certa facilidade. Estou dizendo que seja barato, mas estou dizendo que com certa facilidade. Então, o DSL, Digital Subscriber Line, funcionava assim. Você tinha uma linha telefônica, que ia ter esse dispositivo chamado de SLAM, né? E que, na verdade, ele dividia entre dados e voz, né? E, tipicamente, ele ia até upload de 2.5 MB e download de 24 MB. Tá. Rede de acesso a cabo, até hoje, né, a NET funciona com cabo coaxial. Eu tenho um modem de cabo coaxial aqui em casa, que é uma porcaria, mas funcionava assim, eu dividia em canais de vídeo e dados e controle, e na verdade é o que eu faço, é o que as pessoas fazem, né? Cláudio, quer dizer que você tem que é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Cláudio, quer dizer que a minha TV a cabo são só dados? São só dados. Para vocês terem noção de como isso é ruim, até a sua voz hoje em dia são só dados. Como assim a minha voz são só dados? Para vocês terem noção, como eu falei, tudo é digitalizado, né? E tudo isso são dados de voz. Então, por exemplo, você pega um plano controle, que é um plano de 50 minutos, né? Você pode falar ilimitado com outros operadores, 50 minutos vezes 60 segundos, eu vou ter aqui 3.000 segundos, tá? Então, 3.000 segundos a uma velocidade de 64 kbps, que é o codec de voz que eu falei para vocês, a voz tem 64 kbps, isso é igual a 192 1000 kbps, e isso é aproximadamente 192 megabytes. Então, assim, na verdade, você falar com o seu telefone durante 50 minutos ininterruptos representa 192 MB de dados. Então, se você diz que o seu telefone 4G tem acesso a 5 GB de dados, mentira, ele tem 5 GB e 200, que é 5 GB de dados mais 200 para sua voz. Só que isso é separadinho em canais, faixas de frequência diferentes. Ou seja, e por que a sua operadora faz isso? Porque ela é malvada, ela quer te enganar, quer enganar a sua avó. Não, ela faz isso porque é muito mais fácil ela vender para o grande público a diferença entre internet e voz do que dizer que tudo é a mesma coisa. Porque senão a galera vai dizer assim, mas como é que acabou a minha internet? Não, para ela são coisas desassociadas porque estão em faixas de frequência diferentes. É uma questão de como vender e como alfabetizar a população, né? E aí eu pergunto para vocês ligam muito pelo telefone? Vocês ligam muito? Ou vocês hoje em dia mandam mais mensagem, mandam mais áudio, mandam mais, sabe-se lá o que, via WhatsApp, Facebook, Telegram e afins, né? Eu dificilmente eu vou estar utilizando alguma outra coisa diferente do meu celular, tá? De um serviço de internet, né, do que para trabalhar alguma coisa. Ok? Então vamos lá, né? Hoje em dia a tecnologia é essa HFC, que saiu alguma coisa aqui? Não, tá, caiu. O híbrido de coaxial e fio indo até 30 MB de descida e 2 MB de subida, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui o cable modem com o splitter já embutido, e esse splitter vai ser para TV a cabo, né? E nem isso precisa, de verdade. Eu vou chegar aqui num end, esse end é um motor que vai ficar na tua rua, na verdade ele vai ficar numa caixa na tua rua que vai ligar com o ISP, e essa tecnologia ela é razoável.
O que está acontecendo hoje é a migração das operadoras todas desse formato para um formato de, né, fibra ótica. Né? Então, acaba que a nossa rede de acesso doméstico vai ter hoje o dispositivo, né, que é o nosso cable modem, né, que vai estar ligado. Então, esses dispositivos aqui, o AP e o roteador, vão estar aqui na sua casa. O roteadorzinho e o modem, todos esses três caras, eles estão embutidos no mesmo dispositivo, com capacidade de fazer firewall, de fazer NAT, de proteger, né? E com altas velocidades. Os pontos de acesso tradicionais vinham com 54K, com 54 MB hoje em dia, eles vão até gigas e mais do que isso. Redes de acesso corporativas, né? Onde eu uso switches Ethernet, ou seja, são redes com dispositivos empresariais, e aí que vem um termo switch Ethernet, é um dispositivo pré-configurado para alguns acessos bastante específicos. Liga pelo WhatsApp, né? A gente liga bastante pelo WhatsApp. Então, esses dispositivos aqui, quando eu falo de switch Ethernet, ele é um switch que fala IP, né? Guardem isso na cabeça de vocês, porque vocês não vão entender isso ainda, a maior parte de vocês. Né? Eles falam IP, mas eles não calculam rota. Essa é a diferença de um switch Ethernet para um roteador. Tá? Então, é um enlace institucional que funciona, né, direto por ISP e tem algumas garantias um pouco diferentes. Né? Redes de acesso sem fio, né? Dentro da sua casa a gente vai ter Wi-Fi, teoricamente, até o AC. Hoje o AC está se tornando o padrão de Wi-Fi mais comum, né, de vir nos notebooks. Se você tem um notebook de 2 anos para cá, ele provavelmente já é AC. E o acesso sem fio de longa distância, a gente está falando em 4G, e o 4G vem com esse protocolo, é LTE. LTE vem de Long Term Advanced. Tá? E a ideia seria que estão vindo agora com as redes 5G, né? É que você abandone essa infraestrutura cabeada para a internet e as pessoas usem o 5G para tudo. Para a operadora é ótimo, porque isso corta o custo da infraestrutura e do cara vir na tua casa para te atender, entendeu? Corta o custo de ter alguém na sua casa para fazer a instalação. Você simplesmente pluga um dispositivo na parede e esse acesso sem fio já se espalharia pela sua casa como um todo, você levando ele para sua casa por onde você queira. Né? Ou então, por exemplo, você receber na sua casa um dispositivo já preparado para você, né? Já preparado com a sua própria conta senha. Eu estava em Portugal e eu peguei um Airbnb e nesse Airbnb o rapaz que alugou o Airbnb era um Airbnb bem médio, mas ele falou, olha, a gente na internet aqui em casa via 4G. E ele me deu um dispositivo que é como se fosse um modem 4G que ele espalhava para uma rede sem fio e para a gente era suficiente. Não era o ideal, mas era suficiente. Mas isso salvou a minha vida na ocasião, porque eu podia levar um modem para onde eu quisesse se eu fosse precisar de internet. E nesse caso eu nem precisaria usar a minha rede 4G. E uma vez eu precisei ligar para o aeroporto e acabou que eu não tinha o meu chip de celular. Não estava funcionando por algum motivo, eu liguei via Skype. Então essa é uma das formas da gente fazer esse tipo de coisa acontecer. O IMAX é um outro padrão, ele não foi para frente, né, da forma que a gente gostaria, mas é um padrão de rede sem fio de longa distância. Quem está ganhando hoje prospecção nesse cenário de rede sem fio de longa distância é o padrão LoRa. A gente vai falar mais sobre ele mais para frente. Então, né, na verdade, toda a nossa rede é uma rede que a gente chama de comutação de pacotes, né? Então, a gente vai ver o que isso quer dizer, né, conforme o capítulo for se desenrolando, mas a ideia é que qualquer arquivo, tudo na internet é transmissão de arquivos. Então, eu vou botar aqui tudo na internet é transmissão de arquivos. Então, olha só, tudo na internet é transmissão de arquivos. O que a gente faz é dividir esses arquivos em unidades que a gente vai chamar de pacotes, e pacotes é um nome genérico, a gente vai ver que esse pacote, ele é informação caveira, isso aí. Então, assim, esses pacotes, eles vão ter L bits de comprimento, então, na verdade, o que eu faço é pegar uma informação grande e dividir em pequenos pacotinhos. Cláudio, por que eu faço isso, Cláudio? Por que eu não mando logo tudo junto? A gente vai ver que a rede, por natureza, ela é instável. Por natureza, ela é feita de forma a falhar. Então, se você falha com um arquivo grande,
é muito difícil você de se recuperar. Se você falha com um arquivo pequeno, a recuperação é fácil. E mais do que isso, quando eu tenho arquivos pequenos, eu consigo, né, dar a ilusão para todo mundo que todo mundo está utilizando a internet ao mesmo tempo. Cláudio, mas eu tenho certeza absoluta de que eu estou utilizando a internet ao mesmo tempo. Não, é porque os seus sentidos são muito ruins. Então, os seus olhos, os seus ouvidos, eles têm um delay muito grande. E esse delay muito grande é que vai fazer com que você tenha essa sensação, mas, na verdade, a gente está dividindo a rede com várias pessoas ao mesmo tempo, a não ser que você tenha uma rede muito especial, o que não é a verdade. Tá? Então, o atraso, que a gente vai chamar de atraso de transmissão, é o tempo, atraso, é o tempo que eu demoro, é o tempo necessário de transmitir R bits em determinado canal, é R sobre R, onde R é o número de bits e R é a taxa que eu tenho de bits por segundo. Ou seja, gente, isso aí é o máximo de matemática que eu preciso de vocês, uma divisão, né? Isso aí é tudo que eu preciso de vocês. O slide 38, ele também é um slide caveira. Então, o meio físico, eu vou ter a unidade, que é o bit, que ele é um pulso, né? Ou ele é um pulso de luz, ou ele é um pulso eletromagnético, ele pode ser qualquer coisa. O enlace físico, que é o que está entre a transmissão e o receptor. Os meios eles podem ser guiados, como é, por exemplo, o cabo, ou não guiados, como, por exemplo, o rádio. Para vocês terem noção, existe muito pouca diferença entre o rádio do seu carro, entre o rádio da sua casa, entre o rádio que é só de R$5 que a tua vozinha comprava e tua placa de rede sem fio. Tá? Então, hoje, o meio de comunicação guiado que a gente mais usa é o Twisted Pair, que na verdade a gente usa cabos UTP, né? Unshielded Twisted Pair, que são 2 fios de cobre isolados, que a gente está hoje na categoria já 8, tá? Mas mais comum a categoria 6, ou CAT6, ou CAT8, categoria CAT6 sendo mais comum, mas o CAT8 surgindo por aí para dar dor de cabeça, tá? Cabo coaxial, ou seja, é um fio transportado dentro de uma blindagem. Esse aqui é o que a NET usa, aquele cabo de TV a cabo. E a fibra ótica, que é enviar luz no meio direcionado. Tá? E esse aqui seria o melhor de todos eles, só que é caro e é difícil de fazer a instalação. Quem aqui já ouviu falar, para você, né, fazer a instalação de um cabo, você tem que fazer o processo de crimpar um cabo. O que é crimpar um cabo? É você cortar o fio da forma correta para que ele entre nesse cabeçote. É extremamente fácil de fazer. Se a gente estivesse numa aula física, eu faria um com vocês, porque quantos de vocês aqui já crimparam um cabo? Leonardo, Paloma, Milene, Caio, João, Lucas. Também. Então a galera já sabe crimpar cabo, todo mundo feliz, então bacana. Já no caso da fibra ótica, você tem que fundir a fibra, e isso não necessariamente é maneiro, tá? Não é trivial de fazer, não, tá? Professor, os cabos, diga. Esses cabos têm limite de tamanho? Tem. Aqui, um cabo UTP até 100 metros. Na verdade, a gente trabalha com a média de 70 metros. A gente vai ver porque existe um fenômeno chamado atenuação. Um cabo de fibra ótica até 5 quilômetros. Trabalhamos com volta de 3,5, 4 para dar segurança. Esses cabos, eles são, em geral, fazem a conexão entre continentes através de cabos submarinos, tá? A gente tem, hoje, Fortaleza é um dos maiores pontos, melhores pontos de internet no país, porque ele realmente recebe a conexão que vem dos Estados Unidos, tá? Olha só a quantidade de cabos submarinos entre Estados Unidos e Europa, e Estados Unidos e Ásia, sendo que a maior parte da Ásia vem aqui para o Japão, tá? Então, na verdade, até aqui cabos submarinos, e dentro do continente não tem necessidade de cabo submarino, antes que alguém me pergunte, porque no período passado alguém me perguntou esse absurdo, eu fiquei chateado, meu coração ficou magoado, né? Não tem cabo submarino dentro de continente, pelo amor de Deus, né? Antes de que alguém... É complicado, cara, vocês estão rindo? É difícil, cara. Vai ser professor, assim, falaram, vai ser bacana, eles disseram. Você vai se dar bem, Cláudio. Me dei benzão, né? Tem que perguntar sobre o cabo submarino em cima da Terra. Mas, enfim, faz parte do jogo, né? Tem que ter espírito esportivo, né? Não são cabos gigantescos, não, Leonardo. Na verdade, são conjuntos de cabos amarrados em grupos de fios,
né? Esses grupos de fios são envelopados, encapsulados, e esses fios têm um processo que a gente chama de repetidores. Então, na verdade, isso é uma operação que você faz com um navio, você vai, joga o cabo do fundo do oceano, deixa o peso trabalhar ele, e o mergulhador vai e tenta ajeitar esse cabo. Tanto que vocês vão ver que dificilmente esses cabos eles vão ser aleatórios ou vão passar pelo Pacífico, né? Eles preferem sempre estar rodeando os países, sendo que esses cabos via o Atlântico são um dos projetos mais ambiciosos. Vocês vão ver que eles vão rodear justamente para serem nos pontos mais rasos do oceano. Então, por isso aqui, se você navega por aqui pelo Oceano Índico, pelo Oceano Pacífico, no meio deles, você não vai ter. Então, locais como, por exemplo, a Ilha de Páscoa, tem muita dificuldade de conexão, justamente por causa dessa questão da transmissão. Então, a gente usa a conexão em muitos desses lugares, conexão via satélite. Nossas operações, elas beiram, são carregadas via navio, elas beiram as costas, né? Em geral, buscando águas internacionais para ser mais barato. E também uma outra questão, na legislação de alguns desses países, né, tipo assim, infraestrutura de rede é um bem público. Por exemplo, os Estados Unidos, a gente costuma dizer que os Estados Unidos é um país capitalista que gosta de levar os capitalismo até os fins dos mundos. Mentira, mais ou menos. Assim, por exemplo, eles consideram a infraestrutura de comunicação um bem público, então eles, na verdade, o que eles fazem é o seguinte: a operadora ela investe em infraestrutura de comunicação, mas a infraestrutura de comunicação ela é americana, né? Ela é do governo americano, e os Estados Unidos dá o direito da operadora explorar essa infraestrutura, ou seja, a operadora faz a obra, a operadora paga, mas é do governo americano. Para que isso? Porque no evento de uma guerra, os Estados Unidos querem dizer a qualquer momento: olha, essa infraestrutura é minha, a lei do Brasil é diferente, por isso que a gente tem que ter alguma operadora nacional, para no momento de alguma catástrofe a gente ter acesso à comunicação. As nossas principais operadoras hoje, elas não são brasileiras. Por exemplo, aqui no estado do Rio, a Oi, ela pertence a um holding alemão, que era controlado pela antiga Siemens, né? A Vivo é espanhola, a TIM é italiana, e a Claro, se eu não me engano, também é espanhola, se eu não estou enganado. Mas nenhuma dessas é brasileira. Tá? Talvez a dos Correios, mas o Correio usa infraestrutura de TIM e Claro. Tá? Então vamos lá, né? Aqui, ó, justamente o que eu estava falando para ti. Esse aqui são os cabos, né? Você vê que são os aglomerados de cabos jogados no oceano através de um barco, usando esse dispositivo aqui. Então é um processo que é horrível de você fazer, é muito difícil, né? E é muito caro. Né? Então tem que ter uma alta redundância entre esses diferentes elementos para você poder transmitir, né? Por isso que beira as orlas, para ser fácil de você poder, né, comunicar. Né? Aqui a Eletronet tem uma dessas redes, são redes, né, da própria Anael, e fazem essa transmissão através de cabos, né, dentro da infraestrutura de transmissão de energia. Então até isso é pensado hoje em dia, quais são os meios para fazer a distribuição da internet. Lembrando, tráfego de rede é tão importante quanto fonte primária de informação. Se eu não tivesse internet em casa, eu, por exemplo, não tenho TV na minha casa, eu não teria nenhuma outra fonte de informação. Né? Então, durante muito tempo, uma das minhas fantasias era tipo, comprar uma van, morar nessa van, andando por aí, num carro modificado. E uma das coisas que eu teria muita dificuldade, por exemplo, é a internet. A internet é uma das coisas que eu teria muita dificuldade para trabalhar. Principalmente se você vai querer trabalhar com uma rede, trabalhar com serviços de internet. O rádio é um dos meios físicos que a gente usa muito, né? Esse rádio pode ser de micro-ondas, a gente usa pouquíssimo. Redes locais, onde eu tenho o Wi-Fi. O Wi-Fi vem de Wireless Fidelity. O nome correto do padrão é I3E 802.11. Longa distância, o celular é o que a gente mais usa, e o satélite, né, com canais de até 50 MB. Mas o satélite com um alto atraso, a gente vai ver. Vai ver o que isso significa. Tá? Então, eu tenho problemas com rede sem fio. Por exemplo, se algum de vocês mora em casa e a casa é grande, pode ser que a rede sem fio não pegue em todos os cômodos. O meu apartamento, que é um apartamento pequeno, de uns 60 metros quadrados, o meu apartamento, por exemplo, na área que a minha esposa trabalha, que é um ateliêzinho dela, a internet não pega direito. Eu tenho que ter um dispositivo chamado de repetidor de sinal.
O repetidor de sinal é um dispositivo que pega o sinal sem fio, regenera ele, né, e propaga ele por mais um tempo. Ele não tem uma função, né, de lógica, ele tem só uma função física, tá bom? Satélites de baixa órbita, eu vou ter diversos satélites, né? 77, né? E existem outros. A própria empresa do Elon Musk quer fazer isso, jogar satélites. O próprio Facebook já pensou em espalhar satélites, né? E esses satélites serviriam para você espalhar a internet por toda a superfície do planeta Terra, tá? Então, existe uma questão um pouco complicada, né, sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outras ocasiões, tá? Então, a gente gostaria que tivesse essa evolução. Então, a gente vai ter uma evolução que essa de satélite, para quem não sabe, eu trabalho com o Minerva Sats, a galera de satélite, a equipe de satélite da UFRJ, justamente porque eu estou muito interessado nessa questão de comunicação satelital, tá? Então, a gente vai ter, né, uma relação. Vocês veem que há uma evolução muito rápida da tecnologia sem fio local e a evolução não é tão rápida em relação à de satélites. Então, a gente sai dos anos 70 trabalhando com redes de 2.94 até chegar a 10 gigabits por segundo, né? Onde isso aqui é muito mais rápido, evolução muito maior dentro das redes locais, tá? Do ponto de vista do núcleo da rede, né, eu vou ter uma malha de roteadores interconectados. A gente vai ter o que a gente chama de comutação de pacotes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, onde, na verdade, comutação de pacotes é comutar, quer dizer trocar. Então, uma ideia é trocar pacotes de um lado para o outro, tá? E aí, quando eu chego naquela questão que eu mostrei para vocês, lá do Packet Tracer, o que o Packet Tracer me mostra? Na verdade, é justamente isso, né? Que eu tenho esses roteadores, eu vou trocar pacotes entre eles, e é por isso que eu preciso que vocês baixem o Packet Tracer. Já baixaram o Packet Tracer? Já. Sim. Beleza, eles moram aqui no meu coração, então pode ser que a gente faça uma coisinha um pouco mais prática na quinta-feira, só para vocês já brincarem um pouquinho com essa questão do núcleo, tá? Não fica tranquilo, Leonardo. É lindo. Depois que você aprende a utilizar... Lucas, então, pô, tá dando mole, tem que baixar, né? E eu vou passar para vocês agora. Agora que a gente já está com o Classroom, já está o canal lá, já postei o primeiro vídeo lá no canal. Então, curte, dá like, compartilha, né? Assim, ativa o sininho, né? Patati patatá, né? Enfim, esse Paranauê aí. Assiste sem adblock. Assiste sem adblock, né? Não posso, eu falo tanto palavrão nas minhas aulas que eu não monetizo, né? Não vou conseguir. Então, enfim, deixa quieto, vamos deixar isso, vamos fingir demência. Então, a ideia da comutação é que eu transmita cada pacote na capacidade máxima do enlace, ou seja, eu uso o enlace todo o tempo. A gente sabe que isso não é possível porque a gente vai ter que compartilhar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Então, antes que alguém entre em desespero, respira fundo. Eu vou fazer divisões e somas. Relaxa. Então, olha só. Eu tenho aqui um computador que quer transmitir para este outro computador. Então, o que o computador tem que fazer? Ele tem que transmitir deste enlace para esse roteador, desse roteador para esse computador. Então, eu vou gastar L sobre R para cá e L sobre R para cá. Professor, acho que seu mouse parou. Não, é porque eu estou no lugar errado. Eu estou aqui mexendo que nem um psicopata, vendo na apresentação e não nas transparências. E, gente, isso é a idade, cara. Vai chegando a idade, vai ficando maluco. Então aqui eu tenho L sobre R, L para bits a uma taxa R para chegar aqui, e L sobre bits a uma taxa R para chegar aqui. Tá? Então, se eu tenho 7,5 megabits a uma taxa de 1,5 megabits, e vocês sabem, olha só, se eu botar MB, isso aqui é megabytes, se eu botar MB, isso aqui é megabits.
Ou seja, Bzão é bytes, Bzinho é bits, tá? Então aqui esse L sobre... Eu estou falando bits, assim, puxando esse S é de propósito, para vocês entenderem, né? Então esse aqui, se eu tenho L sobre R, demora 5 segundos para trabalhar, tá? Para transmitir. Esse modelo que a gente trabalha na internet é chamado de armazena e repassa. Então, eu vou transmitir o pacote todo até o roteador, eu vou armazenar no roteador e eu vou transmitir para o meu destino final. Então, quantos roteadores eu tiver deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Ai. Só um instantinho. Tá. Então, assim, quantos roteadores eu tiver aqui no meio do caminho, são quantos roteadores eu vou estar... Eita. Quanto mais roteadores eu tiver no meio do caminho, maior é o meu atraso. Então, isso é o motivo de por que eu tenho dificuldade quanto mais longe eu tiver da minha rede. Quanto mais longe eu tiver o que eu quero buscar, maior vai ser a minha dificuldade, maior vai ser o meu atraso, justamente por causa desse modelo que armazena e repassa. Então, eu tenho que armazenar tudo num ponto e depois passar. Então, atraso fim a fim, desprezando o atraso de propagação, que a gente vai ver o que é, aqui é 2L sobre R. L sobre R para cá e L sobre R para lá. Tá bom? Professor. E aí entra só um instantinho. E aí entra um conceito que é muito importante, então o slide 52 é caveira, que é o conceito de enfileiramento. Pode falar. O quanto um repetidor atrapalha? Cara, ele é mais um ponto, né, para você armazenar e repassar. Ele não necessariamente atrapalha, ele deveria estar reforçando, por exemplo, um sinal que tem baixa capacidade. É porque, na verdade, quando a gente trabalha em meio sem fio, a gente tem a questão da atenuação do sinal, ou seja, o sinal ele é um elemento físico, né? Seja ele sinal de onda, seja ele luz, seja ele um pulso elétrico, ele tem uma atenuação, tá? A luz é o que atenua mais devagar e por isso que a gente tem um cabo de tamanho maior, justamente porque atenua menos, então eu posso usar um meio único de tamanho maior, né? Mas quando eu estou no meio o rádio atenua muito rápido, porque qualquer obstáculo faz com que o rádio atenue. E isso é um problema. Isso é um problema muito grande, inclusive, né? Então, o que o repetidor faz? Ele pega esse sinal atenuado, ele tenta reconstruir através de algumas transformadas e passar esse sinal para frente. Então, assim, se essa reconstrução ela não é bem feita, ela pode causar erros, tá? Então, dependendo do roteador, do repetidor, isso pode ser problemático. Mas, em geral, ele é bem razoável, tá bom? Beleza. Respondido? Respondido. Perfeito. Então, assim, como eu tenho, né, várias pessoas utilizando a rede, imagina no caso de vocês. Eu, nesse momento, eu estou com um celular em cima da minha mesa e um computador. Né? Os dois estão acessando a internet. Né? O celular deve estar aqui, pelo jeito que ele está vibrando. Ou ele está numa rave, ou o meu WhatsApp está bombando enquanto eu estou dando aula. E já tem vídeo de agradecimento, já fiz 450 pessoas no meu canal, é isso mesmo? Jesus! Que vida difícil.
Então vamos lá. Então eu divido esse meio. Então, como eu tenho pacotes, ou seja, eu peguei a minha mensagem, eu vou serializar, vou quebrar ela em pequenos pedacinhos chamados de pacotes, eu vou ter que jogar esses pacotes para o roteador, que vai armazenar eles na memória e passar para frente. Não necessariamente esse passar para frente, olha só, eu vou pegar todos os pacotes de A e todos os pacotes de B e vou esperar transmitir tudo de um e transmitir tudo de outro. Isso pode vir embaralhado. Esse processo de embaralhamento, esse processo, né, de transmissão parcelada, eu vou dar o nome de enfileiramento. Então, eu posso ter aqui, né? E tem uma área muito importante da estatística chamada teoria de filas, né? Que é uma área que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante, né? Teoria de filas. E tem um curso maravilhoso na EDX, para quem quiser, né? Gente, eu sou viciado em curso online. Eu acho que é a coisa mais legal que surgiu desde a invenção da penicilina, né? Então, eu vou passar aqui para vocês esse curso maravilhoso da EDX, de Queuing Theory, né? E, na verdade, eu acho os cursos da EDX melhor que os cursos do Coursera, mas eu acho a plataforma do Coursera melhor do que da EDX. Fica a dica, né, para a galera que está aí, né, me ouvindo do outro lado. Então, o que acontece? Então, eu tenho uma taxa de chegada no roteador e uma taxa de envio. Se a taxa de chegada é maior do que a taxa de envio, eu tenho... Não precisa baixar, você se inscreve de gratuito, não precisa piratear, você se inscreve gratuito, né? E ele permite baixar o vídeo offline. O TinyML tá precisando por quê? Você não estava inscrito no EDX? Eu não estava deixando... Eu me inscrevi, mas não sei. Eu fiquei nessa dúvida também. Porque tinha outros que eu já usei do EDX que sem certificado eles davam de graça, mas esse eu não consegui achar o sem certificado de graça. Só uma demo lá. Não. Olha só. O certificado eu nunca faço, não. Eu só quero ver os vídeos. Então, mas eu não achei essa área de... Eu posso ter visto errado, mas não achei. Posso ver? Não, eu te passo o link depois, dá um toque. Beleza. Tá bom? Então a ideia é a seguinte, se a taxa que eu transmito é menor do que a taxa que chega, eu não consigo transmitir, eu tenho que ter o que a gente chama de buffer. O que é um buffer? É um espaço na memória onde esses pacotes vão ficar armazenados enquanto eles não puderem ser transmitidos. Tá? Se esse buffer fica cheio, eu tenho que é a perda de pacote ou drop. Vocês vão ver isso muito como drop. Se vocês pingarem, pode ser que vocês deem um drop de pacote. E isso é um problema muito sério na internet, que é o drop. Porque o que eu não transmiti, eu vou ter que retransmitir depois. Tá? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Eu dava uma disciplina chamada QoS, que é o Quality of Service, era uma disciplina bem legal, que falava bastante sobre isso, as implicações de assim, uma disciplina que é matematicamente bastante complexa, mas é bacana, é interessante a gente ver isso acontecendo, tá? Então, são duas funções que são chaves dentro do roteamento, né, dentro do núcleo da rede, para evitar esse drop, é o roteamento, que é a função de determinar a rota de origem e destino, slide 53, caveira, e o repasse, ou comutação, né? Switch, o nome em português é comutador. Então, o roteador é quem faz o roteamento, o switch é quem faz o repasse, ou o comutador é quem faz o repasse, ou o comutador é quem comuta os dados, né? Então, enquanto o roteamento determina a rota de origem e destino, e a gente vai programar alguns desses algoritmos de roteamento em Python, porque eu sou desses, o repasse ele move pacotes entre a porta de entrada do roteador para a porta de saída apropriada. Então é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai ver esses algoritmos de roteamento e esses algoritmos de comutação. Eles são todos muito interessantes para a gente tá trabalhando, tá? Uma alternativa é o que a gente chama de comutação de circuitos, né? Que foi muito utilizado no final dos anos 80 e começo dos anos 90, e você até hoje utiliza, né, quando você precisa de reserva de recursos. E o que é uma comutação de circuitos? Quer dizer que o caminho
que você faz entre o ponto A e B, se esse ponto A e B, ele é 100% do tempo disponível, né? Pensa no caso do telefone. Eu não sei se vocês são muito jovens, né? Quantos de vocês aqui nasceram depois do ano 2000? Ninguém nasceu depois do ano 2000 aqui nessa turma, não? Graças a Deus. Eu nasci. Daniel. Tá, um só, ufa, não me sinto tão velho, né? Então, né, para quem nasceu depois do ano 2000, provavelmente, depois que a infância passou, não pegou o telefone de discar, né? Gente, eu não mordo não, gente, eu só tô velho. Se eu tivesse com a câmera ligada, vocês iam ver uma barba branca aqui. Apesar de não ser tão velho assim, né? Eu tenho 34, né? Mas a minha barba já tá com os pelos brancos surgindo por aqui, né? E eu sou da época que você discava no telefone, você pegava a rodinha e eu rodava, achava o máximo quando eu era criança, né? Então eu estava, inclusive, conversando com a minha esposa outro dia, né? E a gente estava falando, quando a gente já era pequeno, era muito comum, né? De você tirar o telefone do gancho e o telefone não dá linha, né? O que é não dar linha? Não ter um sinal que dizia que do outro lado você poderia estar ligando. Então, era muito comum o pai, né, chegar, o pai mais ocupado, virar para o filho, filho, senta aqui na cadeira. A zoeira não tem limites, né? E aí você sentava na cadeira e ficava esperando o telefone da linha, né? E, cara, era um saco. Isso era um saco. Vocês, graças a Deus, não pegaram isso, vocês só pegaram o serviço ao consumidor horrível que as operadores de telecomunicação fazem, né? Então, você vê como os tempos modernos são maravilhosos. Então, a comutação por circuito é muito utilizada quando você precisa dessa alocação fixa, ou seja, se você tira o seu telefone do gancho hoje, ele tem que ter uma linha para você. Tá? Esse recurso é garantido. Então, comutação de circuitos é um recurso garantido. Cláudio, então por que a gente não usa comutação de circuito para tudo? Porque é caro para burro. Imagina eu ter uma comunicação de 100 mega para cada pessoa dedicada 100% do tempo. E além de ser caro para burro, é um baita de um desperdício. Porque a gente não está usando a rede o tempo todo. Ah, Cláudio, mas eu estou em casa agora, estou utilizando a minha rede para caramba. Mentira, você deve estar vendo Netflix, né? Ou então vendo YouTube, ou assistindo essa aula e não está fazendo mais nada. E isso não gasta quase nada. Isso gasta pouquíssimo da bola. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui não é só assistindo aula. A gente está sendo um ativista para a saúde da rede. Para vocês terem noção do quão bom é você assistir a aula de redes e jamais faltar. Você está sendo um ativista para a saúde geral da internet. Olha só como vocês são, né, ativos na internet. Né? Então, coisa bacana, coisa legal, coisa, né, linda. Então, vamos seguir aqui a nossa vida. E, para vocês terem noção, né, a comutação de circuitos ela nasce com a nossa telefonia tradicional. O papel do comutador são as telefonistas, né? Se vocês viram o desenho do pica-pau, vocês sabem o que acontecia, como é que funciona a rede de telefonia analógica. São dois fios, né? É um fio, né? Sinal sendo transmitido. O que você faz é fazer com que dê liga esses sinais, né? E você estaria ligando entre dois dispositivos. Então, na verdade, o que você está fazendo, essencialmente, a linha de telefonia analógica não tem nenhuma diferença do telefone com barbante que você fez no jardim de infância. Né? Quem não fez telefone com barbante, eu recomendo que faça em casa, é pegar um barbante, um copo de papel, né? Tipo daqueles do McDonald's, liga o barbante, né, num copo de papel, e você fala por um e ouve por outro, né? É claro, né, que eu vou falar, porque isso também é uma experiência que aconteceu em sala de aula, levei 2 barbantes, né, um para falar e outro para ouvir. O que está a boca de um fica o ouvido do outro, tá, galera? Se você falar com boca a boca, você não ouve, né? Então, é complicado, né? Tipo assim, né? É difícil, né? Pode parecer, né, que falando assim é óbvio, mas, né, isso é fato, isso já aconteceu, eu não vou dizer com quem, mas fica, né? A gente tem essa dificuldade que acontece. Então, a telefonista, ela fazia esse papel do que a gente chamia de ligar. Eu não sei se vocês já estão vendo uma série chamada Peaky Blinders, né? Exatamente, transmissão e recepção. O Peaky Blinders, assim, o cara tira o telefone do gancho, eu quero falar com o endereço tal. O que acontecia? Ele ligava, tirava o telefone do gancho, ia para essa central, um telefonista pegava e ligava diretamente no ramal que era para falar. E isso é muito interessante, né? Surge depois o PABX,
que é o Public Switch, que é, na verdade, uma máquina, né, que faz esse trabalho, que é justamente trocar essa comutação automaticamente. Se a gente tivesse no FRJ, eu mostrava, o FRJ tem um PBX funcionando, tá? E hoje em dia a gente trabalha tudo isso com o PBX IP, como, por exemplo, o Asterisk, que é um PABX que você pode montar na sua casa, inclusive. Eu montei um PABX, né, IP dentro do meu telefone celular usando o Termux, o que é muito legal, caso alguém queira fazer. Então, eu vou deixar aqui Asterisk Termux. E vocês vão conseguir controlar o telefone através da API do Termux usando. Então, você pode usar um telefone velho na sua casa como um PABX para discar para sua casa como um todo. Isso é muito legal, usando um chip pré-pago, mas, né, não recomendo vocês fazerem isso, né, porque apesar de ser fácil, né, vocês, algumas operações, se vocês não forem extremamente cautelosos, podem ser consideradas ações ilegais, e hoje em dia não faz nenhum sentido você fazer isso, tá? Mas é interessante fazer isso pelo exercício tecnológico, né, da função. Então, vamos lá. Em geral, eu vou usar na comutação de circuitos ou divisão por frequência ou divisão por tempo, né? Eu tenho essas alocações de TV, essas alocações de frequência, elas são reguladas pelo governo federal, então a Anatel faz basicamente isso, regulação dessas alocações de faixa de frequência, né? Eu tenho vários elementos dentro de uma rede de comutação por circuito, como, por exemplo, as portadoras, e as portadoras, elas são divisoras desse tráfego, né? E eu tenho o que você chamar de multiplexação de canais. Como esse não é o interesse do curso, eu vou saltar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Mas quando eu falo no curso de VoIP, eu falo sobre isso com um pouco mais de detalhamento, tá bom? E o que é importante aqui é isso aqui, esse slide 67. Né? O slide 67, ele é caveira. É tudo que vocês precisam entender sobre essa alocação, mas eu posso conversar mais com vocês depois, porque eu trabalhei com VoIP durante muitos anos, inclusive o meu mestrado foi nessa área, eu tenho muito interesse. Eu trabalhei com, na verdade, VVoIP, que é vídeo e voz sobre IP, então eu tive que entender bastante sobre comutação, tá? Na verdade, a grande questão é que a comutação de pacotes, ela permite que mais usuários utilizem a rede simultaneamente. Para quem já fez estatística, na verdade, se você calcular a binomial, qual é a probabilidade de X usuários estarem usando a rede, dado que os usuários usam 10% do tempo, né? Então, a comutação, né, se eu tenho um enlace de 1 mega e cada usuário ativo gasta 100K, ele está ativo 10% do tempo, a chance de eu ter 35 usuários, com 35 usuários, a chance de eu ter mais do que 10 ativos é só de 0,5%. Ou seja, a chance de eu ter mais de 10 usuários é de 0,5%. Isso se isso for uniformemente distribuído, a gente sabe que não é. Então isso aqui é uma conta grosseira. Mas é essa conta, então é para isso que vocês aprendem estatística, para poder calcular esse tipo de coisa. Isso aqui é calculado por uma binomial. É claro que isso não é equitativamente distribuído, então durante o mesmo período do dia. Pensa o seguinte, agora no período da quarentena talvez até seja, mas vocês concordam comigo que é muito mais fácil, a rede está sendo altamente utilizada entre 8 da noite e 2 da manhã? Entre 2 às 8 menos utilizada. Então, esse período tem variações, mas a ideia é a mesma. Que as pessoas não estão utilizando essa rede de forma igualitária. Então, a diferença é que a comutação de circuito ela é mais confiável, mas ela vai, né, me gastar mais recursos. E a comutação de pacotes, ela permite que mais gente use, mas ela é menos confiável. Sabe o que acontece se eu tiver mais do que 10 usuários? Vocês vão notar perda de desempenho. Tá bom? É isso que acontece, e é por isso que a gente tem leis. Então entendam, muito mais do que ouvir o Cláudio falando durante 1h40, vocês precisam entender uma coisa muito poderosa. Né? Tipo assim, quem não aprende com a tecnologia
está fadado a ser governado por quem entende menos ainda. Então, se a gente que entende de transmissão de telecomunicação não vê, né, a questão das teles e critica as teles, né, ou então está lá, na verdade, verificando o trabalho das teles, quem vai fazer isso é alguém que tem interesse em lucrar com isso. Tá? Então, por exemplo, quando as operadoras vão vender para você uma rede de 100 mega, que ela é compartilhada, mas que, na verdade, essa rede está muito lotada, pode ser que você nunca experimente esses 100 mega. Por outro lado, né, tipo assim, então, na verdade, os operadores têm uma lei que diz que você nunca vai poder experimentar menos do que 80% da tua taxa de operação. Isso é mentira. Né? É claro que isso é muito difícil também de verificar, porque, na verdade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que, na verdade, para você experimentar 100% da rede, os dois lados têm que ser capazes de transmitir, né, numa mesma velocidade. Então, se você tem uma rede de 100 mega, que está transmitindo para um cara que tem uma rede de 1 mega, e o cara te transmite de volta a 1 mega, você só vai experimentar 1 mega, você não vai experimentar os seus 100 mega. Então, essas são questões que a gente tem que analisar e tem que pensar, né? Então, assim, isso aqui também é importante, né? Comutação de pacote versus comutação de circuitos. A comutação de pacote vai ganhar de lavada? Ela é ótima para dados em surtos. Como assim? Dados que a gente chama dados em rajada, né? Eu tenho um meio grande e que eu quero compartilhar tudo de uma vez, eu ganho esse meio, eu posso mandar. Eu não vou precisar estabelecer uma conexão, tipo, tirar o telefone do gancho. Como eu compartilho o meio, eu posso ter um congestionamento excessivo, se muita gente está utilizando ao mesmo tempo. E a gente vai ver que existem várias formas de eu tentar dar um comportamento desse de garantia para aplicações de áudio e vídeo, por exemplo, para garantias que eu tenho na comutação de circuito para comutação de pacote, mas esse é um problema em aberto. Até hoje, a gente não tem como garantir exatamente igual para voz e vídeo, ou para jogo, por exemplo, numa comutação de pacote, como eu tenho em comutação por circuito, tá bom? Então, a comutação por pacotes é o que a gente utiliza, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas a comutação por circuito é melhor em alguns outros cenários, e é utilizado, por exemplo, banco gosta muito de utilizar, tá? Então, eu vou parar por aqui hoje, tá? Abrir para perguntas, né? Porque esse tema de SPs é um tema que eu acho muito interessante, e na quinta-feira eu vou continuar com vocês. Mas pode perguntar à vontade. Professor? Pode. Quando você fala ali questão de áudio, vídeo, jogo, como assim? Eu não entendi muito bem. Eu já retorno aqui para vocês. O que acontece é o seguinte, tá? Deixa eu só abrir aqui uma coisa aqui. Então, assim, quando eu falo em áudio, vídeo e jogo, na verdade é o seguinte, áudio e vídeo, eles têm uma característica que a gente chama de característica de tempo real, né? O áudio e o vídeo, eles não podem atrasar. É diferente, por exemplo, né, Bueno, se você manda um e-mail, se o e-mail demora 1 segundo ou 2 segundos para chegar para você, não faz diferença. Agora, se eu falo assim, fico em silêncio e depois eu volto a falar, isso vai te incomodar. Isso que a gente chama de qualidade de experiência. A qualidade da experiência é dependente muito do que a gente chama da qualidade de serviço, que são os atrasos e as perdas de pacote, né? Quando eu tenho um serviço de comutação por circuito, né, eu vou experimentar muito menos atrasos e perdas de pacote devido ao congestionamento, devido ao enfileiramento, do que eu tenho numa estrutura de computação por pacote. Então, em redes em que eu preciso desse comportamento de tempo real, em determinadas aplicações, é muito importante ter a computação por circuito. A gente não dá essa computação por circuito para todo mundo. Não tem como. Então, o que a gente faz é tentar usar mecanismos de software, que são mecanismos de geração de qualidade de serviço, para dar essa garantia da qualidade de serviço para todo mundo. Tá? Para tentar fazer algo similar, ainda é um problema em aberto. Então, algumas aplicações, como, por exemplo, videocirurgia, imagine assim, você está fazendo uma videocirurgia, é um cirurgião que está lá na África do Sul, né? Eu sempre gosto muito desse exemplo, porque é um exemplo que mostra, né, que a África e a América do Sul têm muita coisa a oferecer para o mundo, mas não sei se vocês sabem, mas a África do Sul é um polo mundial em cirurgia cardíaca. Vários especialistas em cirurgia cardíaca, eles surgiram na África do Sul, tá? Então, imagina que eu tenho um mega cirurgião cardíaco,
eu ia dizer um palavrão, eu consegui me bloquear, né? Eu tenho um mega cirurgião cardíaco que está fazendo uma cirurgia, está na África do Sul e está operando um robô, que está fazendo uma cirurgia num cara que está em Dubai. E aí, essa cirurgia talvez essa cirurgia, ela seja, tipo assim, atrás, tipo assim, seja via computação um pacote, e agora olha o problema formado. Perdi o pacote. Então o robô começa a dizer, corta. O robô começa a cortar. Aí o cirurgião diz, para, e eu perco o pacote do para. Olha que treta. Olha o problema. Então, assim, é claro que, gente, isso é um exemplo super caricato, nunca vai ser assim. Mas dá para dar uma ideia da dificuldade que a gente tem associada a essas operações de tempo real e que algumas delas têm umas situações críticas do cenário de indústria. Isso é muito crítico também, mas a gente não necessariamente tem tecnologia para isso. Então a gente ainda está trabalhando essa tecnologia e existem 2 modelos no mundo. O modelo europeu, que é chamado de modelo de superprovisionamento. O que os europeus dizem é o seguinte: se a sua banda é tão absurdamente gigante que ele cubra todas as suas necessidades e todas as suas outras pessoas, não existe congestionamento. E o modelo americano que diz o seguinte: você nunca vai ter essa banda que os europeus estão falando, então, na verdade, você precisa controlar a tua qualidade de serviço e utilizar a tua rede da melhor forma possível. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas é nessa disputa que a gente tem. A gente tem que ter uma rede que é maior do que as nossas necessidades, mas, ao mesmo tempo, tentar gerenciar ela. Porque o que acontece? As nossas necessidades aumentam ao longo do tempo, né? No curso que eu dou logo em seguida, de programação avançada, eu falo justamente sobre isso, né? Que é um curso, né, tipo, eu falo sobre JavaScript, né, e como, na verdade, os recursos web estão ficando cada vez mais comuns. Então, ao mesmo tempo que antigamente a gente queria um computador e instalava todas as aplicações possíveis e imagináveis no computador, hoje em dia o browser substituiu a maior parte delas. Então, se hoje em dia você chega no computador e tudo que você tem é um Firefox, é um Chrome, é um Edge, você consegue viver uma vida até razoável. Você assiste seus filminhos no Netflix, escreve seus textinhos no Office ou no Google Docs, você vai trocar e-mail pelo Gmail. Para fazer trabalho de escritório, é mais do que suficiente, né? Então, inclusive, o Windows aposta isso no novo Windows, o Windows 10X, que, na verdade, é o Chrome OS da Microsoft. Então, esse é o mundo que a gente está criando, né? Mas esse mundo depende fortemente da infraestrutura de rede. Ou então, como eu costumo dizer, quando eu era pequeno, eu ligava o computador e eu já sabia o que eu ia fazer, né? Hoje em dia, eu abro o computador, a primeira coisa que eu faço é abrir o browser, para ver o meu calendário, para ver meus e-mails, para ver o que quer que seja. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Pessoal, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Acho que nenhuma não, professor. Tá. Eu pretendo terminar esse capítulo, que é um capítulo bem tranquilo, na quinta-feira. Se eu não terminar também não é grande treta, mas eu pretendo terminar esse capítulo na quinta-feira e talvez fazer alguma coisa um pouquinho mais prática com vocês logo em seguida, tá bom? Então, quinta-feira a gente vai continuar. Para quem quiser, vocês estão liberados, tá? Eu vou fechar aqui a gravação, até para a gente ver com quem